Bom dia, gente. Como estamos? Então, nossa primeira aula de literatura brasileira. Eu lembro que eu deixei para vocês um texto, né, do menino, texto completo da Lígia Fagundes Telles, né? Queria falar que eu tive retorno, sim. Teve gente que mandou a análise, o que tinha achado do conto para o meu e-mail. Gostei bastante, assim, foram umas observações bem interessantes, né? Agora eu queria ver com vocês algumas coisas sobre o conto, né? Eu acredito que o dever de casa que eu passei não tenha gerado assim muitos problemas, muitas dúvidas, porque o que eu perguntei foi em relação ao tempo, narrador, né? Foi mais relativo àquele primeiro slide, que é a estrutura do conto mesmo, e os tipos de discurso, ok? Então, eu acredito que tenha sido tranquilo de fazer e fácil, tá? O nosso próximo exercício de casa, eu vou colocar para vocês questões de interpretação de texto relativas ao conto, tá? Não precisa, gente, você imprimir o conto, tá? Você pode olhar pelo computador, olhar pelo celular, e responder no seu caderno, não tem problema nenhum, tá? Não precisa imprimir, a não ser que você queira. Assim, Cristiane, eu quero muito imprimir porque eu não gosto de ler pelo computador, eu só gosto de ler no papel. Aí tudo bem, você pode imprimir, tá, gente? Mas não precisa imprimir, só se você quiser, ok? Eu vou dividir aqui a tela com vocês, que eu tenho o conto ele impresso aqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? A autora, aqui eu botei duas fotos dela, tá? Da Lígia Fagundes Telles. Essa foto aqui é dela mais jovem, em 1945, e aqui é ela em 2011, quando ela foi receber um prêmio no Ministério da Cultura, tá? Então, a Lígia Fagundes Telles, ela acabou de fazer aniversário, ela acabou de fazer 97 anos. Então, assim, é uma escritora viva, né, que a gente tem no Brasil, né, acabar com aquele mito de todo escritor que aparece em texto de escola, gente, só professor de português só escolhe texto de gente que já morreu. Mentira, tá? Ela tá viva, acabou de fazer 97 anos no domingo, dia 19 de abril, né? Então, tem que umas 2 semanas, mais ou menos, uma semana e um pouquinho, tá? A Lígia Fagundes Telles, ela é advogada, além de ser escritora. Ela tem vários prêmios, vários contos bastante conhecidos e bastante consagrados, né? Ela foi amiga do Carlos Drummond de Andrade durante muitos anos. Esse texto que eu peguei para vocês, do menino, eu tirei desse livro aqui, vou colocar maior para todo mundo poder enxergar. Eu tirei desse livro, tá? Um livro de contos da Lígia Fagundes Telles chamado Antes do Baile Verde, tá? Então, o menino é um dos contos desse livro, ok? Vou colocar aqui de novo para todo mundo poder ver a fotinho dela. Então, ela, pela idade, né, ela tem uma carreira longa, uma carreira vasta. Ela é membro da Academia Brasileira de Letras, também da Academia Paulista de Letras, tá? Ela foi casada 2 vezes, eu sei que todo mundo gosta dessas fofocas, né? Se ela é casada, tem filho, ela foi casada 2 vezes, tá? A primeira vez foi com um professor da Faculdade de Direito, mas eles ficaram um tempo casados, se separaram e depois ela casou novamente, né, com um colega dela também na Faculdade de Direito. Ela tem um filho só e 2 netas, ok? Mas aí essas fofocas a gente pode pegar no Wikipédia, que ali é o site que tem todas as fofocas de todos os escritores que vocês queiram saber, ok? Então, assim, ela participou também do Manifesto dos Mil, né, que fez na época da ditadura militar, eles escreveram uma carta pedindo o fim da censura ao ministro da Educação na época. Tá? Então, é uma escritora bastante conhecida,
Ali em cima eu coloquei a foto dela jovem e embaixo uma foto de 2011, ok? 2011 já tem o quê? Vamos lá, matemática. 9 anos, né? 9 anos. Então ela está um pouquinho mais idosa, né? Mas está aí firme e forte como uma das grandes escritoras vivas que a gente tem na nossa literatura, ok? Esse conto, Menino, ele foi escrito em 1970, gente, antes de eu nascer. Tá? Então, por isso ele tem um vocabulário, né? Já tinha falado isso para vocês. Em vez de filme, ele fala fita, né? Assim, tamborete, né? Começa logo de cara falando do tamborete. Então, algumas palavras a gente vê que a gente já não usa mais, né? 1970 para hoje, a gente percebe aí a mudança da língua, né? A língua que a gente fala, né? As línguas vivas, não só o português, mas o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, todas as línguas que são vivas, que são faladas, elas sofrem um processo de mudança, né? Então a língua ela vai mudando com o tempo. Então por isso a gente vê já essa mudança no vocabulário, tá? Lembrei também de uma coisa engraçadíssima. Quando eu era criança, a minha avó, ela virou para mim e falou assim: "Ah, Cristiane, vai lá e pega o meu piscinei". Eu falei assim: "Gente, o que é isso? Piscinei? De onde que ela tirou isso?". Aí eu fui perguntar para minha mãe, eu descobri que piscinei, gente, é isso aqui, é óculos, tá? Então, mas a minha avó é aquilo que eu falei para vocês. Ela morreu com 103 anos e conheceu o Lampião ao vivo. Então, que a gente já vê que é um outro estilo, né? Até da língua como a pessoa falava. Então, isso prova o quê? Que a língua ela vai evoluindo, ela vai se modificando, tá? Hoje em dia, se eu falar, pego o meu piscinei, ninguém sabe que é óculos. Então, assim, a gente vê claramente isso no texto, algumas palavrinhas que são típicas daquela época, né? O fato dele querer pegar um lugar na frente, no cinema não ter lugar marcado, também mostra, retrata o quê? Aquela sociedade dos anos 70 que hoje a gente não tem mais e provavelmente depois da pandemia já vão mudar, né? Várias coisas vão mudar na nossa sociedade. Então é isso, a sociedade vai mudando, vai evoluindo e a língua vai acompanhando, a literatura vai acompanhando. Ok? Então eu vou ver assim uns pontos com vocês no conto que ninguém mencionou, né? Nos retornos que eu tive de e-mail, né, que as pessoas me falaram, o que elas acharam, a análise delas sobre o conto. Então eu escutei muito assim, escutei não, gente, li, tá? Eu li coisas muito, a mãe era má. E o menino, no final, descobriu que a mãe era malvada, né? E que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, né? Porque apesar da mãe ser bonitona, toda arrumada, toda cheirosa, lá com perfume vento verde dela, no fundo ela era má, né? Então, assim, não dá para a gente saber ao certo, né, pelo conto, se ela era boa ou se ela era má. A gente tem um narrador que ele foca, né, nos sentimentos do menino, principalmente nas sensações do menino. Então, o que esse conto retrata, né? O que essa mãe desse conto faz? Ela, obviamente, tem um amante, né? Ninguém me falou isso nos e-mails, ninguém me escreveu isso nos e-mails, mas eu não sei se vocês perceberam aquele homem que senta do lado dela, que ela pega a mãozinha, o homem pega a mãozinha dela, ela pega a mãozinha do homem, né? Aquele que sai escondido, ele é o amante dela. Então, para se encontrar com o amante, né? O marido estava em casa, lendo o jornal. Para ela se encontrar com o amante, o que ela faz? Ela usa o filho, né? O álibi perfeito. Ela levar o filho ao cinema. É a desculpa que ela tem para se encontrar com o amante. Aí a gente começa a entender por que ela estava esperando, né? Por que ela ficou esperando no cinema? Ela estava esperando o homem chegar. Por que de repente, quando eles estão indo para o cinema, ela começa a andar rápido e o menino não consegue acompanhar? Porque ela ficou com medo de chegar atrasada,
e não encontrar o homem lá e marcar com ele, né, o lugar onde sentar, fazer lá o arranjo dela para encontrar com a amante. E ela chega tão apressada para chegar ao cinema, quando chega lá, fica enrolando para não entrar na sala onde está acontecendo a sessão. Por quê? Ela está esperando o amante chegar, né? A escolha dos lugares, tudo isso é em função do encontro amoroso que ela teria com o amante, né? Então, assim, o que mais... E o menino descobre isso, ele percebe isso, né? No final, ela acha que a criança não vai perceber, que ele é bobinho, que ela vai conseguir enrolar o filho, né? Mas quando eles chegam à casa, e aqui, olha, aparece o pai, né? O que ele diz sobre o pai? O pai lendo o jornal na sua cara boa e feia, né? Então o pai dá a entender o quê? Que era um homem mais velho que a mãe, mais feio do que a mãe, mas era bom, né? Aí que a mãezinha lá fala: ah, confessa, filhote, você detestou o filme, não foi? Nem eu entendi direito. Uma complicação dos diabos, espionagem, guerra, máfia. Você não podia ter entendido. Aí a resposta do menino: entendi tudo. Ele quis gritar e a voz saiu num sopro tão débil, né, tão fraco, que só ele ouviu. Então, quando ele diz esse entendi tudo, é um duplo sentido, né? Na verdade, ele estava falando do filme, que era a mãe que estava perguntando do filme, mas ele estava falando também que entendeu tudo o que estava acontecendo. O encontro amoroso da mãe com um amante, né? E o que ele faz no final, né? Ele joga a culpa, arruma também, ele igualzinho a mãe, ele também arruma um álibi, arruma uma desculpa. Qual é a desculpa dele? A dor de dente, né? Então o menino voltou para a escada com os olhos cheios de lágrimas. Que é isso? Estranhou o pai. Parece até que você viu a assombração. O que foi? Então, para um menino pequeno, né, apaixonado pela mãe, a traição da mãe é uma assombração, né? Aí a gente lembra do quê? Lá das nossas primeiras aulas de literatura, quando eu falei para vocês a história do Édipo. Lembram do Édipo que acabou se casando com a mãe? Então, em psicanálise, né, os psicanalistas, seguindo lá a linha do Freud, o que eles falam? Eles falam que todo menino ele é apaixonado pela mãe, até mais ou menos os 7, 5 anos. Aí depois entra o pai e quebra, né? Se perde, é quebrado esse complexo de Édipo. E a literatura, durante muito tempo, ela teve ligação com a psicanálise, né? Ela tem relação com a psicanálise. A literatura usou as teorias da psicanálise para poder montar os seus textos, montar os seus contos, os romances, e foi isso que a Lígia fez aqui. Ela mostra o quê? A quebra, né, do amor de Édipo, do complexo de Édipo do menino pela mãe. Só que foi quebrado da maneira mais triste, né, e mais dura possível, que foi ele descobrir realmente a traição da mulher, né, daquela figura que ele tinha idealizado, que ele amava, que era a mãe dele. Então o pai estranha, né, o menino encara o pai demoradamente. Aquele era o pai, os cabelos grisalhos, tá vendo? Então dá a entender que é um homem mais velho do que a mulher, né? Os óculos pesados, o rosto feio e bom. Pai, murmurou aproximando-se e repetiu num fio de voz. Mas meu filho, o que aconteceu? Vamos, diga. Nada, nada. Fechou os olhos para prender as lágrimas e envolveu o pai num apertado abraço. Então aqui a gente vê que nesse momento o menino não conta para o pai, ele não revela para o pai, ele guarda para ele. Tá? Como já é um conto mais moderno, a gente já está vendo que a tendência, né, da gente partir para os contos modernos é o quê? Você ter um final aberto, né? Não é igual aqueles contos de fada, aquelas narrativas tradicionais em que o final é viveram felizes para sempre e o vilão morreu.
Então, não é mais assim. O conto, quando ele é mais moderno, ele tem um final aberto, né? O leitor acaba descobrindo qual é o final, construindo o final. Então, muitas vezes o autor, o narrador do conto moderno, ele deixa o final a critério do leitor, tá? Então, a gente viu que esse texto, né, apesar de ser um texto simples, né, ele é um texto muito denso de emoção, de sentimento, e que trata exatamente isso, o complexo do Édipo, né, a dissolução do maior amor, né, da vida do menino, que é a mãe, tá? Eu vou passar de exercício 3 questõezinhas só, já estão prontas, as questões já estão aqui, de interpretação de texto sobre o conto, tá? A primeira vai ter uma relação com o vocabulário do texto, a segunda com essa relação de duplo sentido que eu falei com vocês, que lida essa partezinha do final, e uma terceira questão que é sobre a figura de linguagem, tá? Para a gente relembrar um pouquinho a figura de linguagem. Na nossa próxima aula, agora eu vou relembrar a métrica, lá, a escansão, as rimas, porque eu também recebi um e-mail dizendo que estava com dúvida nessa parte da matéria, que eu passei muito rápido, e realmente, durante as aulas presenciais que a gente teve, eu lembro que eu dei a gente teve, eu acho que uma aula só sobre métrica e rima, tá? Então, eu preparei um slide, um material, um PowerPoint, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de eu terminar o vídeo, né, vou dar só uma passada nas questões que ficaram para casa, mas foram assim, acredito que tenham sido super tranquilas, né? Fáceis de você observar. Então, nesse texto, a gente tem o narrador observador, né? Ele só conta a história, ele não participa. O foco narrativo em terceira pessoa. O espaço, né? Os locais onde se passa o conto, na casa do menino, na rua e no cinema. Também acredito que tenha sido tranquilo. O tempo, ele é cronológico, né? Ele segue uma linearidade, né? Primeiro o menino sai de casa junto com a mãe, né? A mãe se arruma, saem de casa, caminham, vão até o cinema, assistem o filme, voltam para casa. Então, é uma linha de tempo linear, tá? Aí depois eu pedi para você identificar os tipos de discurso de um trecho do livro, né? Então, olha, antes de terminar a sessão, ele sentiu mais do que sentiu, adivinhou a mão pequena e branca, né, que é a da mãe, desprender-se das mãos morenas. Então, aqui, olha, tudo isso é o narrador falando, tá? Tudo que eu pintei de azul é o discurso indireto, só a voz do narrador. Ops, vou tirar aqui. Perdão. Aqui o vermelho, tá vendo? Mas isso não acaba mais, não acaba. Isso daqui é o que? O pensamento do menino que está inserido dentro, né, do discurso do narrador. Então, essa partezinha aqui de vermelho, só ela é o discurso indireto livre ou semidireto, tá? As impressões do menino incorporadas ao discurso do narrador, ok? E aqui, que eu coloquei o fundo amarelinho. Está gostando, meu bem? Perguntou ela, inclinando-se para o menino. Então, esse está gostando, meu bem, é o quê? A interrogação da mãe, a fala da mãe, diretamente a fala do personagem. Então, discurso direto, tá? Até coloquei aqui embaixo, personagem mãe, ok? Acredito que tenha sido um exercício tranquilo, sem problemas para vocês, tá? Então, no próximo tempo, a gente vai ver um pouquinho de escansão, de verso, métrica e rima, tá? Então, preparem-se. Daqui a pouquinho eu volto.